Olá para você que nos acompanha nas plataformas do UOL e da Folha de São Paulo. Vamos dar continuidade à série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Para essa entrevista, eu tenho a companhia da jornalista Kátia Seabra, da Folha de São Paulo. E hoje o entrevistado é Fred Luz, candidato à Prefeitura do Rio pelo Partido Novo. A sabatina terá 45 minutos e será interrompida assim que atingir esse tempo. Para garantir que todos os candidatos sabatinados tenham o mesmo espaço, os 45 minutos serão cronometrados a partir da minha primeira pergunta e o tempo está aí na tela para você acompanhar. Candidato Fred Luz, na sua propaganda e nas entrevistas, o senhor tem dito que os seus adversários ou roubam ou deixam roubar. E que praticamente o senhor diz que nenhum partido é honesto a não ser o Novo. Como não existe governo de um homem só e de um partido só, o senhor vai ter que... Só na ditadura que existe governo de um homem só e de um partido só, o senhor vai ter que negociar com a Câmara dos Vereadores, vai ter que negociar com outros entes políticos, como o governo federal, o governo estadual. Como é que o senhor acha que vai ser essa relação, se o senhor for eleito, depois desse tipo de comentário que o senhor faz? Bom, primeiro eu quero esclarecer bem que eu não falo que todos os outros partidos roubam. Eu falo que todos os outros partidos têm um tipo de liderança que não atrai uma pessoa como eu a participar da política, o que é diferente de todos os partidos roubarem. Acredito que todos os partidos, por aceitarem fundo eleitoral, por aceitarem fundo partidário, estão no caminho muito errado. Infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, a grande maioria dos candidatos que está aí há muito tempo na política, essa turma que está aí há muito tempo na política, é mentirosa, mente constantemente e, quando não rouba, deixa roubar. Isso é fato. Agora, eu estou aqui pelo Partido Novo para promover uma transformação na forma de fazer política. Acredito que esse exemplo vai fazer muitos partidos, e tem muita gente também na política, em outros partidos, que são até pessoas de boa índole, de bom caráter. São pouquíssimos. Acredito que isso tem que ser majoritário na política, tanto no Rio de Janeiro, como no estado do Rio de Janeiro, como no Brasil. Agora, a forma de negociar, a forma de se relacionar com os demais poderes, né, é de uma forma política. Nós não somos antidemocratas, nós somos contra a ditadura. O Novo não tem nada de supremacia, nada disso. O que o Novo acredita, e eu acredito também, é que tem que haver uma mudança ética de comportamento, que começa nas pessoas. A política, nós não somos antipolítica, nós somos anti-politicagem, essa forma de aparelhamento do Estado, de projeto de poder, que tem levado a essa decadência da cidade do Rio de Janeiro. E a forma de mudar, a necessidade é absolutamente ímpar nesse momento do Rio de Janeiro de mudança, é trazendo gente nova para negociar de uma outra forma. Não é acabar com a negociação, mas é não ter tomar lá da cá, é não facilitar que miliciano venha puxar voto para facilitar a eleição. É isso que precisa mudar no Rio de Janeiro. Candidato, deixa eu fazer uma pergunta, uma experiência do partido lá em São Paulo. O ex-candidato do Novo à Prefeitura de São Paulo, Felipe Sabará, ele diz que ele foi expulso do partido por ter defendido o presidente Jair Bolsonaro. O filiado não pode elogiar o Bolsonaro? Existe essa regra interna, entendeu? Não existe essa regra interna. O Romeu Zema elogia o Bolsonaro, eu elogio o Bolsonaro em determinados aspectos, não elogio em tudo, não gosto do Bolsonaro em tudo, o Novo não é atrelado ao Bolsonaro. Ele foi expulso do partido porque, infelizmente, ele apresentou um currículo incorreto. Ele deu informações incorretas no processo seletivo do partido. E aí é o esperneio que as pessoas fazem. Ele não saiu... Foi um pretexto por conta das declarações dele em apoio ao Bolsonaro. Falou um monte, mas isso aí é o esperneio, Kátia, com todo respeito. Um monte de gente no Novo... Olha só, o João Amoedo é uma figura, né, importantíssima na fundação do partido, foi candidato a presidente pelo partido, hoje é um mero filiado. O João Amoedo, por exemplo, se posicionou, né, pela
pelo impeachment, em um determinado momento, do governo do Bolsonaro. O Novo não se pronunciou a favor do impeachment, eu não sou a favor do impeachment, não tem nada a ver. A opinião do João Amoedo, como um partido liberal, ele tem direito à opinião dele. No Novo tem briga, porque tem gente que o Novo é muito pró-Bolsonaro e tem briga porque tem gente que acha que o Novo é muito anti-Bolsonaro. Na verdade, o Novo é o Novo. Ele tem lá os princípios dele. Agora, o que o Novo tem de diferente dos outros partidos é que quem faz coisa errada no Novo, né? O Novo é propriedade dos filiados, são cerca de 40, 50 mil filiados. O Novo é propriedade dos filiados, é um partido aberto. Qualquer um está sujeito a levar uma reclamação de filiado no Conselho de Ética do partido, que é independente, que não é nem atrelado ao diretório do partido. E lá, o Conselho de Ética, que é soberano, decide se a conduta foi adequada ou não foi adequada. A questão do Sabará está muito ligada a informações que ele deu num processo interno que eram inadequadas, tendenciosas. Por isso ele levou o processo do Conselho de Ética. Não foi falar do Bolsonaro ou não. Candidato, esse discurso de que a política tradicional está desgastada e que é preciso pessoas de fora da política para revitalizar essa atividade, foi um discurso que a população do Rio assistiu há pouco com o governador Wilson Witzel, que veio de fora da política, e tinha esse mesmo discurso, dizendo que na política tem muita gente corrupta, que eu vou moralizar, e deu no que deu. É uma referência ruim, não? É ruim, e aí vem o que você até pontuou, até te agradeço no começo, do meu questionamento sobre os partidos. Repara só, o partido pelo qual veio Wilson Witzel é conhecido. O presidente desse partido era conhecido, está preso. É uma ilusão achar que as pessoas estão na política e o partido do qual elas fazem parte não importa. Está cheio de candidato aí escondendo seu próprio partido. O cara não fala o nome do partido dele. Por quê? Porque no comando desses partidos tem os vícios. Então, na minha cabeça, e por isso que eu falo, eu não estaria participando da política se eu não existisse um partido como o Partido Novo, que eu nem fundei o Partido Novo, nem entrei no começo do Partido Novo, eu até pouco tempo atrás nem queria saber de participar da política. Agora eu fico imaginando, entrar num partido liderado pelo pastor Everaldo, pegou lá um juiz, né? Que aí essa palavra juiz tem uma certa respeitabilidade, está sendo destruída pelo Witzel. Agora pegou uma outra juíza para ser candidata a prefeita aqui. O mesmo partido. Quer dizer, parece que é um modelo. Agora, o que eu quero esclarecer à população é que esse caminho da mudança ele não é tão simples como parece. Porque muitas vezes o novo, entre aspas, não o Partido Novo, mas o novo candidato é mais do mesmo. Porque ele está entrando no modelo viciado, no modelo comprometido, no modelo poluído. Isso não é uma questão de ser contra tudo e contra todos, não. É um processo necessário de aprendizado e de aprofundamento. Eu não estou falando que o novo seja perfeito, porque eu não acredito em organização humana perfeita, não acredito em salvador da pátria, não acredito em hegemonia. Eu sou um liberal mesmo. Acredito que as pessoas têm direito às suas opiniões, têm direito à participação. Agora, quanto mais verdadeira, transparente, e isso impõe ter o contraditório, porque verdade e transparência inclui opiniões diferentes dentro da mesma instituição, mas pureza de princípios. E o terceiro pilar que eu considero fundamental para qualquer atividade, mas principalmente para a atividade política, além da verdade e da transparência, é a descentralização. É levar o poder para cada vez mais próximo das pessoas. O grande proprietário de tudo somos nós. No caso da cidade do Rio de Janeiro, são os cariocas. Não é o prefeito, não são os políticos, não são os vereadores. Quanto mais nós tivermos organizações políticas que deem vazão à aproximação, ao engajamento das pessoas, melhor. Quando vêm esses mitos, esses salvadores da pátria,
é o que vende essa grande mentira que está incrustada nos partidos. Eles manipulam isso há anos e anos e anos. E o resultado, vamos lá, a gente está vendo aí, é péssimo. Nós destruímos o modelo da Lava Jato, né? O Brasil está destruindo. Esses caras, eles estão reagindo e estão se encastelando. É contra isso que nós estamos aqui. É para mudar a forma, é para fazer de uma forma muito mais transparente, muito mais limpa, muito mais verdadeira. Candidato, mas quando o senhor fala desse tema Lava Jato, desculpa, Kátia, só para emendar com o que ele falou, o senhor fala do modelo político que permite essas distorções, mas na maioria dos casos de corrupção tem dois lados, tem o corrupto e o corruptor. No Estado tem uma ponta e a iniciativa privada tem outra. Então, assim... É um grande conluio. Pois é, então quando a gente foca a crítica em cima da classe política, a gente não deixa de fora a outra parte. Isso não é um problema maior de cultura, de uma tragédia maior na sociedade brasileira do que só na política, porque parece que a política é o antro só tem gente que não presta e o resto do Brasil é o céu, né? Não, eu atribuo à política principalmente porque cabe à política definir a regulamentação. Na verdade, o que é a política? É a reunião dos nossos interesses para estabelecer as regras pelas quais nós vamos definir as nossas condutas. Então, eu condeno muito o Congresso Nacional nesse aspecto, muito. Porque cabe ao Congresso Nacional respeitar e organizar uma legislação que permita transparência, que permita que os delitos sejam investigados, até mesmo para pegar também esses empresários corruptores. Porque corrupto e corruptor, para mim, é tudo farinha do mesmo saco. Não tem santinho nesse negócio, não. Mas, repara só, quando você tem, no meio político, uma facilitação a esse conluio, o que você está fazendo? Você está incentivando os corruptores também. Você está facilitando para que cada vez existam mais corruptores. É esse o problema. Por isso que o meu ponto fundamental é verdade, transparência e descentralização. E a mudança vai ter que ser feita através das leis. Quando eu vejo retrocesso, esse retrocesso acontece através do Congresso Nacional, com a prisão em segunda instância, com a questão da COAF, com a questão de não ter mais, para começar a se colocar um monte de dificuldades para que as investigações sejam feitas com transparência. Isso só pode se resolver através da política, sim. Eu gosto da frase de um professor de Harvard, né, que é pai até da estratégia, então a estratégia é uma coisa lá em cima, mas ele tem uma frase maravilhosa: as pessoas não fazem o que se espera delas, elas fazem o que elas são cobradas. E isso é que nós precisamos de políticos completamente diferentes, ao longo do tempo, a fim de que esse movimento esteja acontecendo, para que esse país seja um país muito mais transparente, muito mais justo. Eu estou aqui falando de muito tema nacional, mas eu gostaria de vir para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, na minha opinião, é questão de gestão, pura e simplesmente. Mas eu quero perguntar uma coisa para o senhor. O senhor diz que o Novo não recebe, o senhor usa isso na campanha, e por isso que eu vou trazer esse assunto aqui. O senhor diz que o Novo não recebe recursos do fundo eleitoral na campanha. Mas 30% da receita da sua campanha vem do diretório municipal do partido. Qual é a origem desses recursos, então? É porque algumas pessoas que fazem doações via o diretório municipal. Mas não sei se você sabe, pela legislação, as doações que vêm do diretório municipal também são identificadas as fontes de doação lá, né? Então, são todas doações de pessoas físicas. Então, por favor? Hein? Quais são esses doadores? O senhor pode me exemplificar? Cara, eu não sei de cabeça, porque eu nem acompanho isso, mas estão lá na lista. Eles são facilmente identificados. Os seus principais doadores, direto, né? A sua receita da sua campanha é de R$800 mil. Quase 900 já. Seus principais doadores, com doações de até R$100 mil, são empresários, saídas de famílias tradicionais do Rio, algumas com atuação no sistema financeiro. Um deles, se eu não me engano, é um dos maiores colecionadores de vinho do mundo, né? O senhor acredita que eles esperariam algo em retribuição, caso o senhor fosse eleito? Não, mesmo porque não tem a menor...
porque não tem a menor... Esse cara que você está citando aí, né, esse colecionador de vinho, é um amigo meu de mais de 20 anos, um conhecido meu. Hein? Ele doa 100 mil reais para sua campanha. Exatamente. A campanha tem que ser financiada por pessoas que atuam no Rio de Janeiro, que são notáveis ou não da cidade do Rio de Janeiro, e muitas doações pequenas. A gente vive dessas doações. Nós entendemos que a sociedade civil deve vir, que as doações não devam ser compulsórias. E eu fico sempre impressionado de falar, eu sei como você citou aqui, eu tenho quase 900 mil reais de doações, não é verdade? E os outros candidatos? 4 milhões e meio, né? Todos ali acima de 3 milhões, um caminhão de dinheiro. Dinheiro de quem? Dinheiro de quem? O nosso dinheiro, compulsoriamente colocado para financiar partidos que, se não tivesse isso, talvez nem existisse, que vivem desse dinheiro. Então, agora nós estamos querendo criminalizar uma coisa que deveria ser desejável, das pessoas poderem fazer as doações, se identificando claramente, se identificando, está lá o nome, sobrenome, todo mundo, não tem nada escondido. É o que eu estou falando, é verdade, transparência e descentralização. E se fica querendo criminalizar o que é o ideal. Nós estamos no movimento errado, nós estamos no movimento da apropriação do poder por poucos. Se você pegar, e você é jornalista, vai pegar lá o fundo eleitoral do DEM, no Rio de Janeiro, e vai ver na mão de quem que esse dinheiro está indo. Você vai ver, de muito poucos. E isso ninguém fala. Porque esse modelo do fundo eleitoral, que, entre aspas, seria para democratizar, não é não. É para manter os mesmos no poder, os mesmos que estão destruindo esse país. É isso que está acontecendo. Vai ver se o dinheiro está distribuído lá, igualzinho para todos. Uma mudança que venha sempre com financiamento, inclusive empresarial? Qual o interesse de um empresário quando ele doa para um candidato? A melhoria da cidade dele. Repara só, se o ambiente de negócios na cidade do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está afundando porque está perdendo empresas, está perdendo empreendimentos por absoluto descaso do poder público, de falta de capacidade, que cria impostos atrás de impostos, complicações, regulamentações, corrupções. Imagina essa cidade, com o potencial que tem, crescendo. Eu tive essa experiência no Clube de Regatas do Flamengo, por exemplo, pequeno, né? Uma parte da minha vida. Lá se aplicou método de gestão. Apareceu dinheiro para caramba, o clube prosperou. Eu vejo essa oportunidade para o Rio de Janeiro. Imagina qualquer carioca vendo essa cidade gerar emprego, trabalho e negócios. Todo mundo vai ganhar dinheiro. Aliás, as sociedades prósperas geram riqueza. É normal. E qual é o valor? Você fala assim, mas qual é o valor? O valor é inexpressivo. O valor dessas doações é inexpressivo. 12% da receita da sua campanha, cada um, por exemplo, cada um desses doadores que eu vi. Mas você esqueceu de uma coisa, Kátia. Qual é o valor total da minha campanha? É 900 comparado com 4 milhões e pancada dos outros. Você está esquecendo disso. Então você pega. Se eu tivesse. Repara só, se eu tivesse tido 100 mil de doação, fosse um só, era 100%. E daí? Se eu tivesse uma doação de R$1.000 e fosse um só, era 100%. E daí? Caramba, nós estamos perdendo, é o que eu estou falando, nós estamos nos desviando. Isso é uma crítica que eu faço, a forma e a necessidade de nós mudarmos. Nós estamos perdendo a essência. Estamos admitindo passar um caminhão de barbaridade por baixo do túnel e estamos discutindo detalhe. Assim nós não vamos mudar nada. Candidato, não vamos. Graças a Deus a população está muito mais atenta, porque ela está sofrendo lá. Quando eu vou numa favela, quando eu ando na Zona Norte, os caras sabem o que está acontecendo, porque eles vivem esse toma lá da cá. Eles sabem bonitinho. Candidato, deixa eu fazer para o senhor a pergunta da agência Lupa, que é a seguinte.
O ranking de saneamento 2020 do Instituto Trata Brasil coloca o Rio de Janeiro na 52ª posição em uma lista que analisa 100 cidades, atrás de outras capitais como São Paulo e Belo Horizonte. No debate da Band, o senhor destacou a necessidade de saneamento do município, mas no seu programa de governo não cita propostas para resolver os problemas de saneamento do Rio. Quais são as suas metas para o tema? Primeira coisa que tem que ser feita em relação ao saneamento do Rio de Janeiro é o prefeito assumir a responsabilidade que ele tem, que nenhum prefeito anterior assumiu, de enfrentar a SEDAI e exigir um serviço de qualidade da SEDAI pelo caminhão de dinheiro que ela recebe do Carioca. A SEDAI recebe 77% de toda a sua receita é paga pelo Carioca. No entanto, ela fracassou há pouco tempo atrás na qualidade da água, ela não trata nem 50% do esgoto gerado na cidade do Rio de Janeiro, não tem projeto para entregar a qualidade, não tem plano de ação, e a prefeitura não multa a SEDAI. A prefeitura não cobra. Tem aqui um acordo entre o município e o governo, na minha opinião, criminoso, que dá direito à SEDAI de receber e não estabelece as obrigações do serviço, que está, inclusive, em desacordo com o pacto de saneamento anterior. O que não está no meu plano de governo, porque o plano de governo resolveu ser abrangente, não é um negócio com começo, meio e fim até o final, porque eu não acredito nisso. Eu acredito numa sociedade participativa, em resolver junto, em trazer os players da sociedade para trabalharem. Agora, um prefeito que, em primeiro lugar, assuma a responsabilidade junto aos cariocas. Quem vai resolver o problema do Rio não é um mito, não é um salvador da pátria, não é um mentiroso, como estão aí há anos e anos. Não falta programa de governo. Todo mundo assim, dá um copy-paste lá, você vai encontrar um monte. Chico, eu fui me dar o trabalho de ver os debates em 2016. Vai lá olhar as propostas. São as mesmas. Nego vomita a proposta uma atrás da outra e não faz nada. Essa é que é a grande verdade. Então é o seguinte, primeira coisa, o prefeito é representando o Carioca. Está funcionando o saneamento? Não. Quem é que presta serviço? É a SEDAI. Vamos cobrar multa. Vamos atrás dela. Vamos exigir o serviço. Vamos judicializar. Mas não é para ganhar outorga na venda da SEDAI, não. É para exigir a qualidade do serviço. Porque não cabe à Prefeitura do Rio de Janeiro decidir se a SEDAI vai ser privatizada ou não. O que cabe à Prefeitura do Rio de Janeiro, como responsável pelo saneamento na cidade do Rio de Janeiro, é exigir que o serviço seja prestado com qualidade. E aí, com multa atrás de multa, de repente a gente consegue, eventualmente, até detonar esse contrato e aí sim abrir licitação para fazer soluções para favelas, para as regiões mais carentes, que esse contrato da SEDAI, em muitos casos, não abrange criminosamente. Nós temos aí, só para completar que você está falando de plano de governo, nós temos aí o novo marco regulatório, mas não adianta ter marco regulatório, porque você não atendia nem ao anterior, né? Tem aí o veto do presidente Bolsonaro, né, que estão querendo que, para quem tem a estatal fornecendo serviço, que isso seja postergado por 30 anos, para o marco regulatório valer aqui. Isso aí tem que ser combatido. E tem toda a questão de como o Rio de Janeiro participa da região metropolitana, que é um outro assalto ao direito do carioca. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor foi ouvido sobre a decisão da bancada do Novo de votar em peso contra a manutenção da desoneração da folha em tempos de pandemia. O senhor concorda com essa decisão? O senhor foi consultado? Eu não fui consultado. O Partido Novo tem a independência, né? O Partido Novo não direciona, um dos partidos faz isso, o partido não interfere em decisão de mandatários, muito menos um candidato, né? Assim, eu vi a decisão, e que o Partido Novo, a questão da desoneração da folha, eu nem acompanhei em detalhes, mas eu apoio a decisão dos deputados federais do Novo, que, na minha opinião, decidem muito bem,
tem dado um belíssimo do exemplo. Lá no ranking dos políticos em Brasília, estão entre os 8 melhores deputados federais, praticamente todos os meses, na avaliação do ranking dos políticos, que é um ranking independente, e que também são deputados que gastam muito menos do que a média dos deputados federais gasta. Então, gasta menos e entrega mais. Isso é o modelo de política que eu vejo ideal para o Brasil. Candidato, qual é a importância que o senhor dá para o setor cultural no Rio? Eu pergunto isso pelo seguinte, porque aproveitando essa ponte, as teses do Novo sou candidato a prefeito do Rio, mas as teses do Novo são nacionais, né? As ideias circulam entre vários estados e tal. Então, a bancada do Novo foi a única a votar contra o auxílio emergencial para o setor cultural. Qual a importância que o senhor dá para o setor cultural? Acha que precisa de ajuda, de auxílio do Estado ou não? Eu entendo que o setor cultural é fundamental, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Que é super criativa, é berço de criação de vários valores culturais do Brasil como um todo, foi capital. Agora, o que o Novo é contra é privilégio. Isso o Novo é completamente contra, e eu sou também. Então, não tem que ter ajuda especial. Teve uma ajuda que foi dada para todo mundo, para quem trabalha em bar e restaurante, para quem estava na economia informal, e isso atinge também o pessoal da área cultural. Foi dada ajuda para todo mundo que tem empresa pequena. Isso cabe também para o pessoal da área cultural. Nós não vemos necessidade de fazer uma ajuda especial para classes especiais. O Novo não acredita em classes especiais, para ninguém. É esse o princípio. Esse é o princípio que o Novo adota e que eu concordo plenamente. Agora, uma coisa é esse princípio geral e outra coisa aplicada à cidade do Rio de Janeiro em relação a ativos da cidade do Rio de Janeiro, como carnaval, como teatro, como equipamentos culturais que estão na cidade do Rio de Janeiro, e escolher como é que isso vai ser tratado. O Rio de Janeiro é de um orçamento de quase 30 bilhões de reais, ele dedica à cultura 142 milhões de reais. É isso. É um valor muito pequeno. Então, tem formas de incentivar a atividade cultural, mas dentro do princípio do Novo, sempre incentivando a iniciativa privada. Por quê? Porque se o negócio cultural ele não tem interesse da população, é difícil manter mesmo. Tem que ser adequado ao interesse da população. Eu só vou fazer uma objeção que é a seguinte: o setor cultural tem uma particularidade na pandemia, a cultura vive do acesso do público que vai ao espetáculo, que vai ao show, e na pandemia foi um dos setores mais prejudicados. Até mesmo o setor de bares e restaurantes tinha a alternativa de mandar a comida em casa, fazer o delivery e tal, e no setor cultural quase não tinha alternativa. Então, talvez por isso merecesse uma atenção especial, um auxílio especial. Discordo, Chico, porque todas as pessoas da área cultural tiveram acesso ao auxílio emergencial. Eles tiveram acesso, igualzinho. Foram perdidos aqui no Rio de Janeiro milhares e milhares de empregos, porque, embora alguns tenham resistido com o delivery, a maioria fechou. Foram milhares de empregos perdidos. Pessoa que atua na rua perdeu também emprego. Então é igual, não tem esse negócio de diferente. Tem o auxílio emergencial para todo mundo. Um cara da área cultural vai receber o auxílio emergencial. Entendeu? Eu não vejo a diferença nesse aspecto. Não vejo, com todo respeito. O candidato, o senhor descreveu um cenário em que com perda de emprego e, ao mesmo tempo, o senhor mesmo defendeu a abrangência do seu plano de governo, que realmente não tem medidas pontuais, né, pelo que se lê nele, e fala muito na composição de conselhos. O senhor não acha que o prefeito eleito, ao assumir, ele vai ter que adotar medidas emergenciais? Vai. De cara. Primeira coisa é reduzir despesa. O Rio de Janeiro vive um ciclo vicioso. Não estou falando... A pandemia agravou isso, né? Sem dúvida nenhuma. Esse governo do Grivela também agravou isso, mas
a Prefeitura do Rio vive um ciclo vicioso de muitos e muitos anos. O Rio de Janeiro perde empregos há anos e anos e anos. É um ciclo aí que vai há 20, 30 anos lá para trás. O que tem acontecido aqui? De uma forma mais dramática do que acontece em outros lugares. Não se ataca a despesa. E para fazer frente às despesas, se aumenta imposto, se aumenta regulamentação, se aumenta complicação para os operadores da área privada, principalmente o pequeno e o microinvestidor. É gravíssimo o que acontece. Só se coloca complicação para as empresas mais estruturadas, aí você vê do ramo industrial, do ramo de ciência e tecnologia, até mesmo de vocações enormes da cidade do Rio de Janeiro, como turismo e eventos. Nós estamos perdendo empresas e, com isso, vai trabalho, vai emprego, vai prosperidade da cidade. A atividade econômica cai. Reduz a despesa da máquina? Não. O que faz? Aumenta imposto, aumenta a regulamentação. O Rio de Janeiro tinha necessidade de licença sanitária para cerca de 200 atividades. Passou para mais de 1.000. Para quê? Para cobrar taxa, para fazer complicação. Isso facilita a corrupção. Hoje, para abrir até escritórios especializados, precisa de licença sanitária. É a única cidade do Brasil que faz isso. As empresas vão embora. E aí o que se fala? Então, o negócio é o seguinte, tem que parar de aumentar imposto. Nós não vamos aumentar nenhuma alíquota de imposto. Pode ser até que a gente faça concessões para reduzindo ainda mais a despesa não, a receita, e aí tem que segurar a despesa mesmo. Não tem, essa é a medida emergencial para buscar esses setores. Hoje, o Rio de Janeiro está perdendo empresa de ciência e tecnologia para Recife, para Florianópolis. Já perde há muitos anos muita empresa, muito trabalho para São Paulo, para Belo Horizonte. Está perdendo para Niterói, aqui do lado. Nós temos que reverter, não faz o menor sentido. O Rio de Janeiro, se você andar pela Avenida Brasil, se você for a Campo Grande, se você for a Santa Cruz, você vai ver inúmeros galpões fechados. É uma decadência absoluta. Nós temos que reverter esse ciclo. Com isso, reduzindo, chamando cada setor e ver o que eles precisam para voltar para o Rio de Janeiro, nós vamos aí ao longo do tempo, mas não vai ser do dia para a noite, começar a gerar emprego, gerar trabalho, aumentar a atividade de negócios no Rio de Janeiro, e só dessa forma é que a arrecadação poderá ser aumentada. O senhor conhece os líderes da pesquisa, os candidatos que hoje lideram a pesquisa, os seus adversários? A minha pergunta é que, se mantido o cenário atual, ou o Eduardo Paes vai enfrentar o Crivella no segundo turno, ou o Eduardo Paes vai enfrentar a Marta. Eu queria saber se o senhor os conhece, que acha do trabalho deles, que eu já vi que o senhor criticou o Eduardo Paes aqui e também falou do cenário atual do ponto de vista negativo. O que o senhor acha do trabalho deles e que, se mantido esse cenário, quem que o senhor apoiaria no segundo turno? Bom, primeiro é que eu acho que o cenário está completamente aberto, pelo que eu tenho visto. Eu não estou desfazendo a pesquisa, mas tem um nível ainda de indefinição muito alto no eleitor. Então, a eleição está aberta. Nas últimas eleições, nós tivemos zebra na loteria em cima da hora. Eu acho que nessa, a propensão para isso acontecer é maior, porque as pessoas só agora estão começando a se preocupar com a eleição. As pessoas ficaram muito fora, muito sem interesse. Então, não estou vendo ainda o que vai acontecer. Como eu tenho falado, eu não acredito que nenhuma dessas personalidades, que já estão aí há anos e anos e anos, que eles vão resolver. Porque a mentalidade é uma mentalidade, na minha opinião, equivocada. É uma mentalidade de fortalecer o Estado, de não controlar a despesa, de aumentar imposto, de fazer composições que não levam à solução. O Rio de Janeiro está tomado como o pior caso do que dá errado no Brasil. Candidato. A decadência do Rio de Janeiro é a cidade que mais perde emprego no Brasil. Candidato, dramática a situação aqui.
No seu receituário, na resposta anterior, o senhor falava da possibilidade até para incentivar as empresas, até diminuir receita e, para compensar isso, diminuir despesa também. Mas os serviços públicos no Rio estão muito deficientes, inclusive por falta de pessoal. Na saúde, por exemplo, a gente tem muito menos profissionais do que deveria ter, principalmente na saúde, mas em outras áreas também. Ou seja, seria necessário contratar novos funcionários para que o serviço público fosse prestado de forma eficiente. Como é que diminui receita e dá conta desse déficit de funcionários em várias áreas, inclusive a saúde? Para duas áreas essenciais, né, da prefeitura, que são a saúde e a educação, o nosso diagnóstico é que não precisa de mais dinheiro. Hoje tem um orçamento de 7,5 bi da saúde, cerca de, e um orçamento de 5 bi da saúde, 5,5 bi, educação 7,5 bi. É a ordem de grandeza que eu tenho desses orçamentos. Na nossa avaliação, esses orçamentos são suficientes, sim. Na saúde, nós temos visto aí, né, tem contratos criminosos, tem muita corrupção e tem muita desorganização sistêmica. Vou te dar um exemplo. Um atendimento imediato na prevenção, cada real investido nisso, economiza cerca de R$5 quando você vai tratar mais tarde. Então, nós temos que, com gestão, com tecnologia, com organização, focar muito no atendimento primário, reorganizar, colocar um batalhão para atender rápido, para evitar que as doenças se agravem. Nós temos nos hospitais públicos, olha só, um tempo médio do paciente de 12 dias, enquanto no hospital privado, esse mesmo paciente fica em média 3 dias. E nós temos uma oportunidade de atender 4 vezes mais até, também com gestão, com organização, com sequenciação, sem obra, sem gastar mais nada. Olha só, por outro lado, na fila de espera de atendimento, em média, mais de 50% das pessoas estão esperando há mais de ano para tratamento. Se você diminui essa fila, se com uma reorganização, não estou falando em gastar mais dinheiro no primeiro momento, pode ter uma necessidade de aumento de despesa pontual. Você consegue fazer, ao longo do tempo, uma redução do custo da saúde também. Só para te exemplificar. Agora, saúde e educação são prioritários. Agora, por outro lado, na área de turismo, que também é importante para desenvolver negócios, mas na nossa visão é a iniciativa privada que tem que atuar, a cidade do Rio de Janeiro tem uma secretaria de turismo, tem uma secretaria de eventos, tem uma empresa de turismo e tem uma empresa de eventos. Entendeu, Chico? Olha a oportunidade aí. Voltando só para ficar na saúde, a pandemia deve estender os efeitos até janeiro, quando o novo prefeito vai assumir. A bancada do Novo no Congresso votou contra a obrigatoriedade do uso de máscara durante a pandemia. A pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor é a favor da vacina obrigatória? Hoje, eu já me declarei sobre isso. No estágio em que está, não. Eu não sou a favor de vacina obrigatória. Mas por quê? Como assim no estágio? Porque ela não tá consolidada, não se sabe os efeitos dela, está sendo tocada a toque de caixa. Mas aí a pergunta parte do pressuposto que é uma vacina aprovada pela Anvisa. Não existe vacina. Mas aí é que mora... Mas aí é que mora o perigo, entendeu? Eu não acredito que as pessoas sejam obrigadas a tomar uma vacina, mesmo porque, na prática, essa obrigatoriedade ela acaba não sendo nunca implementada. Nós somos liberais. A obrigatoriedade não é uma exigência, não é uma imposição. A obrigatoriedade é sanções, que são sanções que a pessoa... Agora, eu até... emissão de passaporte e tal. Aí sim, porque aí a pessoa tem o direito. Por exemplo, se uma criança vai para uma escola, o professor da escola, aí eu acredito que tenham que ser vacinadas sim. Eu já me posicionei sobre isso. Mas não é para tudo, para qualquer circunstância. Se a pessoa não quer fazer uma determinada atividade, ele tem o direito de não fazer. Por exemplo, para você viajar para determinados países, você tem que tomar a vacina da febre amarela, não é verdade? Sim. Você não é obrigado a tomar a vacina da febre amarela. Só não viaja. Só se você quiser ir para lá.
lá. Você pode decidir não ir. É isso. Agora, candidato, qual foi a frase que o senhor falou há um tempo atrás, aí, lá no meio da nossa entrevista, que as pessoas não fazem o que se espera dela? Como é? Como era a frase? Elas não fazem, eu estou falando do ponto de vista da execução, elas não fazem o que se espera delas, elas fazem o que elas são cobradas. Pois é, então, no caso da vacina obrigatória, também a gente, para ter uma sociedade imunizada, a gente não pode esperar que as pessoas façam. Elas teriam mas a cobrança nunca é via obrigatoriedade, eu não acredito nisso. Ué, mas a cobrança é via acompanhamento, esclarecimento, convencimento. Sim, direito de escolha. Esclarecimento. Direito de escolha. Mas o senhor é a favor de uma campanha de esclarecimento, uma campanha de vacinação? 100%. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Estou 100% a favor. Esclarecimento, conhecimento, desenvolvimento, sou 100% a favor. Agora, se eu sou eleito e o presidente Jair Bolsonaro se opuser a isso, a essa campanha, achar desnecessário, como é que o senhor vai se colocar? O senhor vai confrontar o presidente? Aliás, o senhor disse que o senhor tem uma divisão interna no partido sobre apoiar mais explicitamente o presidente ou não. O senhor está do lado de quem nisso? Já que o presidente, o domicílio eleitoral dele é aqui, o Rio. Não tem divisão interna do partido, o partido não se manifesta sobre isso. No partido, cada um tem direito às suas opiniões. Eu, por exemplo, como eu já falei outras vezes, eu gosto da política econômica, o Partido Novo tem se manifestado a favor, os deputados federais votaram a favor das políticas econômicas defendidas pelo governo Bolsonaro. Eu não gosto do retrocesso em relação à Lava Jato. Eu não gosto de muitas manifestações do presidente Bolsonaro. Eu não gosto do presidente Bolsonaro estar apoiando o Crivella aqui no Rio de Janeiro. E no envolvimento de rachadinha? Acho um criminoso. Acho que tem, de novo, acho que tem que ser apurado. Eu já falei aqui sobre a Lava Jato. Acho que a ida do COAF... No caso da rachadinha não é Lava Jato. A rachadinha tem a ver com... Mas tem a ver com a COAF, tem a ver com a ida da COAF, de tirar a COAF do âmbito das investigações. Por quê? Porque está provado, isso é dado o tempo do Al Capone, né? Que a investigação financeira ajuda muito no esclarecimento da investigação criminal. Eu sou a favor da transparência, não tem ninguém protegido de nada. É tudo às claras. Se você gosta, por exemplo, de quem fez doação para mim, de quem não fez, eu não vou julgar isso, mas tem que estar lá, tem que estar esclarecido. Você tem direito ao seu juízo de valor. O que a gente não pode é esconder. Agora, o senhor gosta da política econômica do Paulo Guedes ou do... Paulo Guedes. É do Paulo Guedes que você gosta? Do Paulo Guedes, do Paulo Guedes. Eu sou contra furar teto. Se eu estou falando aqui o tempo todo de gastos absurdos, eu acho que o Estado tem que fazer a reforma administrativa, sim. Em Minas Gerais, o governador Zema já aprovou uma reforma administrativa, já aprovou uma reforma da Previdência. E olha só, vocês me perguntaram aqui no começo, né, Chico? Como é que a gente, sendo assim, tão purista, entre aspas, como é que a gente governa? Minas Gerais está governando. Está governando lá, bonitinho. Com 3 deputados estaduais em 77. Desculpa, 77 na Assembleia Legislativa. Desculpa, candidato, mas das 14 promessas que o governador Zema fez, que estão lá no programa de governo dele, só 3 foram cumpridas até agora. Então, mas você pegou um governo. De prometer e cumprir também ele não está com toda essa. Mas, Chico, me desculpe. Mas olha só, mas vamos lá. Foi o Estado que gerou o dobro de investimentos na iniciativa privada no primeiro ano do governo do que a soma dos 4 anos do governo anterior. Por conta disso, foi um dos estados que mais gerou emprego no Brasil. Candidato, vou só para chamar atenção para o tempo, a gente está chegando ao final, só tem 1 minuto e meio para eu só vou completar. Fazer a sua consideração final. Tá bom, mas eu quero completar isso que é importante. Claro, nesse tempo. Segundo, é o menor índice de morte por habitante do Covid, gastando menos. Terceiro, começou muito confrontado. Normal a reação. E agora está andando para frente. Então está muito cedo ainda para cobrar. Vai ser um governo histórico em Minas Gerais. Não tenho dúvida nenhuma disso. Sim, só tem 1 minuto, então, para fazer suas considerações finais.
Bom, primeiro, Chico e Cátia, agradeço muito a vocês terem aqui me dado a oportunidade de eu estar conversando aqui. O grande desafio é eu ficar conhecido, é o Partido Novo ficar conhecido. Eu estou convencido que o Partido Novo é a única forma hoje de fazer uma mudança política importante no Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro sair dessa decadência e voltar a prosperar. Para todo mundo que está olhando aqui, principalmente para essa turma que eu tenho visto na rua falando, olha, eu não vou votar, eu vou votar nulo, eu não vou votar em ninguém, que na verdade é o que tem ganho a eleição no Rio de Janeiro, são essas pessoas. A minha pergunta para você é, isso está dando certo? O Rio de Janeiro está melhorando com essa sua atitude? Ou você votar mais nos mesmos? Você acredita mesmo que vai dar certo? Você tem uma chance agora no dia 15 de novembro. Chama-se Fred Luz, Partido Novo 30. Dê uma chance a você mesmo. O Rio de Janeiro tem jeito, sim, mas não com esses mesmos que estão aí. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, candidato. Obrigado, Cátia. Essa foi mais uma sabatina da série feita com os candidatos e candidatas à Prefeitura do Rio, hoje com o candidato Fred Luz, do Partido Novo. Eu, pelo UOL, e a Cátia Seabra, pela Folha de São Paulo, agradecemos a você que acompanhou essa entrevista. Obrigado. UOL.